lutar quando se tem algum problema, brigar diante daquilo que nos importa de verdade, fazer valer o nosso desconforto, a nossa voz em frente diante dos percalços da vida. Tudo isso, a olho nu, parece ser muito especial e sem problematizar aquelas coisas que são habilidades e que são resiliências. Mas, no episódio de hoje, a gente vai olhar para essa luta, para essa busca incessante, interminável, muitas vezes exaustiva, pela ótica da terapia do esquema, pela ótica de uma palavra que se chama hipercompensação. A hipercompensação é uma estratégia de enfrentamento, uma forma da gente lidar com as nossas faltas, com tudo aquilo que a gente deveria ter recebido na vida e não recebeu, com os nossos sofrimentos, com o que a gente, enfim, com os percalços da vida, de uma forma que nos proteja de sentir as dores, de sentir a ativação de algum esquema, de sentir aquelas faltas, aquelas coisas que realmente nos pegam, e uma forma de nos defender das coisas que são difíceis para nós, especialmente das coisas que na nossa história de vida foram temas importantes. Então, a hipercompensação é uma estratégia de enfrentamento que a nossa criança, que o nosso adolescente, a nossa adolescente, né, teve que aprender a usar, lançar a mão para lidar com as falhas do meio, com as falhas da forma que a gente foi criado, e tudo isso parece uma ótima ideia, mas quando a gente cresce, isso pode ficar muito rígido, pode ficar desgastante, e o ponto principal é que quando a gente lança muito mão da hipercompensação, a gente continua mantendo as faltas da nossa história. A gente continua sem conseguir ter acesso às nossas necessidades emocionais, sem ter acesso às coisas que fariam a nossa vida melhor. Mas calma que a gente vai passar por alguns exemplos, a gente vai conseguir ver através de algumas histórias como a hipercompensação pode ser prejudicial e como também a gente hipercompensa muito mais do que percebe ou até do que gostaria. Oi, eu sou a Ana Streit, eu sou mãe, terapeuta do esquema, psicóloga, mestre em psicologia e saúde, e esse é o Você Também Se Precisa, o nosso espaço de autocuidado, de conexão e de avaliar, assim, a nossa conduta diante da vida e o quanto que o nosso passado está influenciando, às vezes de uma forma não consciente, o nosso hoje. A hipercompensação, em outras palavras, é quando a gente tenta negar, dominar ou mesmo controlar um conteúdo, um significado, um acontecimento que faz com que a gente se sinta vulnerável ou muito pequeno. Então, pensa assim, imagina que tu é uma mulher que tu tem muito medo de se sentir subjugada no teu relacionamento, tu não quer que teu marido fale mais alto do que tu tem muito medo daqui a pouco de ser abusada, de sofrer uma violência, de ser menosprezada, e aí a qualquer mínimo sinal dele de levantar um pouco mais a voz, daqui a pouco porque tá mais ativado de alguma forma, ou de algum movimento dele, ou qualquer coisa que ele faça, algum comportamento dele que não te soe tranquilo, que te soe ameaçador de alguma forma, tu já grita mais do que ele, tu já é mais agressiva do que ele, tu já quer te separar naquele momento, ou tu já quer lutar, partir para cima, às vezes até para agressão física, para algo assim mais escancarado de violência ou de controle. Então, por medo de ser subjugada, tu é a pessoa que abusa e que subjuga o outro. Ou um exemplo clássico aqui, mas que muitas vezes a gente não se identifica, a gente consegue reconhecer nos outros, mas não se identifica, mas que também é uma hipercompensação, é aquela pessoa que se sente inferior ou que em alguma interação ali se sente sem valor, se sente diminuída e aí tenta fazer uma piadinha que desmoraliza o outro ou se coloca ali como superior da história, né? Ou tenta controlar de alguma forma a narrativa, a atenção para se sentir alguém de valor, diminui o outro para se sentir bem, né? Essa é uma hipercompensação clássica que muitas vezes tem na nossa cabeça ali, que é só aquela pessoa narcisista que vai se comportar assim, mas a gente também pode encontrar pitadas dessa hipercompensação, especialmente quem tem o esquema de que a gente vai chamar de defectividade, ou pessoas que tendem a se sentir inferiores ou sem valor. Então, não é que a pessoa vai lá e explicitamente vai desmoralizar a outra pessoa, mas o que acontece? Às vezes a pessoa está se sentindo inferior, ela vai lá e critica a outra pessoa, ela vai lá e começa a colocar defeito nas coisas de uma terceira pessoa, enfim, para se sentir um pouco melhor. Então,
para lidar com a dor da inferioridade percebida, essa pessoa vai lá e se coloca como superior. Ela age, ela se comporta como se ela fosse melhor que os outros, mesmo que isso seja na cabeça dela, mesmo que ela faça essas comparações ou ela faça essas classificações de valor das pessoas internamente. Ela não precisa ir lá necessariamente e desmoralizar a outra pessoa. Uma hipercompensação clássica, para quem tem sentimento de abandono, tem esquema de abandono, é a própria pessoa ser a abandonante ou fazer coisas que controlem a outra pessoa. Então eu fico um chiclete, eu fico em cima, eu controlo cada passo para não ser abandonada, só que isso acaba sufocando a outra pessoa e gera esse abandono. Ou mesmo a pessoa que fica testando o vínculo. Então eu faço coisas conscientes, às vezes não conscientes, que despertem a raiva da outra pessoa ou que testem no sentido de provocações. Uma situação pra gente pensar é aquela amiga que combinou de tomar um café e aí, ao invés de chegar no horário, em facilitar o ambiente para todo mundo, chega atrasada para testar a amiga para ver se ela vai continuar esperando. Aí no café acaba só falando de uma terceira pessoa, uma outra amiga, como se aquela amiga fosse importante. Então, movimentos que testam o vínculo, às vezes também podem ser uma forma de hipercompensação para esse medo do abandono e que, ironicamente, é o que confirmam a dor do abandono, que confirmam um abandono propriamente dito, né? Então, aquela pessoa que tem muito medo de abandono, às vezes ela forja, ela mesma provoca o abandono, ou quando ela não se retira da situação, né, com medo de ser abandonada, ela acaba abandonando. E a diferença aqui, né, de uma evitação para uma hipercompensação é que na hipercompensação a pessoa ela tem um sentimento de poder. Quando a gente hipercompensa, são aqueles momentos em que a gente está se sentindo assim na crista da onda, é como se eu tô sentindo assim, nossa, eu dou conta de tudo, eu não preciso de ajuda, eu sou forte, eu dou conta, eu resolvo as minhas coisas, eu desde criança tive que me virar, eu aprendi a me virar. Então essa jornada do herói, muitas vezes ela tem pitadinhas de hipercompensação. E qual que é o problema? Qual que é a diferença de uma resiliência e da hipercompensação, né? Na resiliência ou numa estratégia mais saudável, mais cuidadosa, a pessoa tem ali, ela estica bem o seu elástico da resiliência, vamos dizer assim, ela consegue dar conta de várias coisas, sim, mas ela não parece que a qualquer momento vai quebrar. Na hipercompensação, é aquele dia que eu dei conta de várias coisas, eu me senti assim, fodona no meu trabalho, eu resolvi tudo para lá e para cá, me privei, almocei um pastel frio, mal tomei água, não dormi direito, aí eu chego em casa, meu marido, enfim, eu acho que ele deveria ter elogiado a minha roupa, ele não elogia, daí eu já caio em cima dele brigando. Então eu tô sempre no limite, é como se eu a qualquer momento fosse ter um troço assim, né? Ou são pessoas, quando hipercompensam muito, né? São pessoas que do nada ficam com uma inflamação, do nada elas têm alguma coisa ali física para lidar, ou são pessoas que ficam irritadas facilmente, brigam, né? Geram toda uma situação, ou às vezes são pessoas que têm problemas com ansiedade, né? Porque estão vivendo na pressão, estão vivendo para dar conta do dia, como se um simples dia, uma simples sequência de atividades que ela vai fazer um dia seja uma coisa assim, nossa, uma maratona, né? Uma corrida assim interminável. Então a hipercompensação, ela é essa esticar assim demais, no limite, né? E diferente de uma pessoa que dá conta de várias coisas, mas olhando um pouco mais para si, ou de uma forma saudável, essa pessoa ela não vai dar essa impressão de que ela tá sempre no limite, sempre exausta, ou às vezes tendo que minimizar as dificuldades que ela passa. Ela tem uma vivência um pouco mais genuína. E claro, né, a gente tá falando aqui de exemplos mais distantes, né? Então, se a gente for pensar na terapia mesmo, é importante a cada situação a gente avaliar mesmo, né? Se é uma hipercompensação, se não é, o que é, a gente aprofundar para poder entender. Mas aqui, falando nesses exemplos para a gente ilustrar, mas sem tirar, né, a grande importância do aprofundamento. A hipercompensação na defectividade ou no sentimento de fracasso, né, 2 esquemas também importantes aí, costuma aparecer como aquela pessoa que está sempre fazendo cursos, está sempre se dedicando ao máximo, está sempre se exigindo. Então, aquela pessoa que não pode parar de inventar coisa, não porque ela genuinamente deseja mais coisas, é porque se ela parar, ela
se sente um fracasso, se sente um cocô. Então, assim, aquela pessoa que tem um Instagram legal, ela se pressiona para sempre ter mais seguidores. Aquela pessoa que tem um trabalho legal, por exemplo, ela tem 20 pacientes, ela quer ter 30. Ou ela cobra X, ela quer cobrar 2x. Então, aquela pessoa que está sempre se exigindo cada vez mais. E aí a gente tem que olhar no que está por trás. A serviço de que está essa pessoa se exigir mais uma gratificação. A pessoa que trabalha compulsivamente, que trabalha muito, que trabalha sem pensar, pode estar a serviço dessa hipercompensação, que não necessariamente tenha a ver com esquema de defectividade ou de fracasso. Às vezes a pessoa pode ter uma questão lá de relacionamento, um esquema que está ativado no relacionamento, ou uma questão lá que deixou ela chateada no relacionamento, para não sentir a dor disso, ela trabalha incessantemente. Então, a hipercompensação, ela sempre vem nesse sentido de muito, de intensidade. Tu olha vivendo e fazendo as coisas, tu pensa como que ela deu conta. A rotina da pessoa às vezes é muito rígida, às vezes a gente confunde a hipercompensação com disciplina, porque essa pessoa que hipercompensa, ela consegue se disciplinar para coisas que são quase sobre-humanas mesmo. Então, aquela pessoa que trabalha muito, corre para lá e para cá, tem sucesso em muitas áreas, porque a hipercompensação, querendo ou não, ela gera alguns resultados, né? E muitas pessoas que têm a hipercompensação de uma forma muito apegada, né? Tem uma hipercompensação grande na sua vida, a gente vai olhar por trás, elas costumam ter, assim, um receio de que se elas não hipercompensarem, elas vão botar tudo abaixo, ou vão perder tudo, ou não vão conseguir ter sucesso. Então, um apego muito grande à estratégia de enfrentamento. E trabalhar isso, né, se olhar nesse sentido, é difícil, é bastante desafiador, dependendo do perfil de hipercompensação que a pessoa tem, porque a hipercompensação, ela dá essa sensação de poder, de adrenalina, de, né, como eu falei antes, assim, de eu dou conta das coisas, eu sou mais eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém. Essa invulnerabilidade, né? Um outro exemplo de hipercompensação que eu não posso deixar de citar aqui é na privação emocional. A privação emocional é uma sensação de que eu não vou ser compreendida, que eu nunca vou ter o amor, o cuidado, o carinho, a atenção que eu preciso, e não é uma forma mimada, mas é o mínimo do mínimo, né? A pessoa sente que ela não vai ter o básico. E na hipercompensação, como pode aparecer? Então, primeiro, esse sentimento de autossuficiência. Então, assim, eu trato o meu parceiro amoroso, minha parceira amorosa, como se, não fosse nada, eu logo vou arrumar alguém melhor. Se tu não quer, tem quem queira, me dá valor, senão eu já tô saindo. Então tem essa coisa de essa superioridade, assim, só que na verdade a pessoa tá se sentindo muito mal porque ela tá lá brigando por um elogiozinho que ela não recebeu e desconsiderando várias outras coisas legais no relacionamento. Também não tô aqui falando no relacionamento bosta, né? No relacionamento que a pessoa não recebe basicamente nada, mas ela tá se mendigando lá por uma migalha, sendo que ela já tem muitas outras coisas, mas ela tá com dificuldade para enxergar, para receber. Nessa lógica mesmo, a pessoa nega que ela tem necessidades afetivas, necessidades emocionais, a pessoa fica muito feliz que ela consegue dormir pouco, ela fica muito feliz, se sente orgulhosa dela mesma, que ela nunca vai no médico, ela fica orgulhosa por ela não tirar férias nunca, ela fica orgulhosa de ela trabalhar demais e ir até tarde, a qualquer momento, a qualquer hora. Então, a pessoa ela tem um senso de valor muito grande para esse desempenho, para essa privação mesmo, né? Então, ela vive como se ela não precisasse de nada. E é uma pessoa difícil, às vezes, a gente acessar, da gente conversar sobre as vulnerabilidades, as humanidades, porque a pessoa realmente se coloca nesse lugar de que tá tudo bem, de que ela tá sempre bem, as coisas difíceis ela já entendeu, ela já processou, ela já superou. Então, às vezes dá até uma sensação de desconexão que a gente não entende, porque dependendo da pessoa que a gente convive, que hipercompensa, às vezes a gente tem um carinho por aquela pessoa, só que a gente não se sente íntima. Quando a pessoa hipercompensa demais, a gente fica pensando, mas em que horas que ela é humana? Quando que ela erra? Quando que ela falha? Quando que ela tem dor de barriga? Quando que ela fica mais frágil, né? Como se isso não acontecesse na vida dessa pessoa que tem uma hipercompensação muito grande. E pessoas muito perfeccionistas, às vezes, hipercompensam
o sentimento ali de vergonha, de defectividade. Então, são pessoas que lidam com muita dificuldade, muito sofrimento com seus erros, né? A lógica é pensar assim, bom, eu já me sinto um cocô. Então, se eu ainda mostrar algum erro, se eu ainda demonstrar que eu fui imperfeita, aí sim que eu vou me sentir pior ainda. Então a pessoa, ela se esforça para manter um padrão muito alto, ela se sente muito constrangida, muito envergonhada diante dos seus erros, e quanto mais se força, mais a sensação de que é um castelinho de cartas, mas essa sensação, né, fica mais forte, mais evidente. Então, assim, é um sentimento de que a pessoa não pode baixar a guarda, não dá para relaxar, não dá para descansar. Aquela pessoa que vai dormir pouco, vai dormir, sei lá, meia-noite, acorda às 5 da manhã, picando já, treinando, fazendo tudo, com uma rotina nos mínimos detalhes, porque se ela parar e olhar que, né, talvez ela não tá cuidando de si com amor, ou ela não tá talvez sendo genuína quanto ela gostaria, ou que ela tá ali agindo de forma completamente oposta aos sentimentos dela, sem se conectar de fato com o que espontaneamente está ali, com as emoções que estão ali, é como se tudo fosse ruir. E às vezes essa pessoa que tem a hipercompensação alta, ela não admite, mas às vezes a gente encontra alguns furos, seja de esses rompantes de agressividade, que aí a pessoa vai para cima de alguém, né, vai para cima de um vínculo seguro, geralmente, ou a pessoa pode ter alguns episódios desse desequilíbrio, dessa chegada ao limite, né, então a pessoa briga, ela faz alguma coisa assim mais assim, de se levar ao limite mesmo, depois ela volta, né, e aí o ciclo começa todo de novo. Então a hipercompensação, ela pode parecer algo saudável, entre aspas, pode parecer que a pessoa é admirável, muitas pessoas que a gente admira têm essa hipercompensação, e aí a gente socialmente naturaliza ou não percebe isso, mas o ponto é que a gente precisa e pode fazer, né, uma organização interna ou uma ressignificação interna de que eu posso ter sucesso também cuidando de mim, também olhando para mim, sem precisar ter tanta pressa, sem precisar fazer de uma forma tão, assim, indo ao limite, ou correndo o risco de chegar ao limite. Eu lembrei agora, né, no puerpério, dormia pouco, toda aquela insegurança com o bebezinho, eu tinha muito medo, né, de acontecer alguma coisa com o meu filho, então aquela pessoa assim que ele tava dormindo lá de boa, eu ficava com medo, ai, será que ele tá dormindo mesmo? Será que ele tá comendo bem? Será que tá mamando, né, tudo aquilo. Aí as horas que eu podia dormir, eu não conseguia pregar o olho, não conseguia dormir, ficava lá assim, né, hipervigilante, isso também é uma hipercompensação, a hipervigilância, o controle, a exigência, né? Tudo isso que leva a pessoa pro seu limite, né? E como que eu via que eu tava, assim, me privando muito, como que eu via que eu tava hipercompensando? Quando, do nada, eu ficava muito irritada. Do nada, eu ficava, assim, indignada. Claro, a questão hormonal tá ali junto, a gente consegue explicar também dessa forma, mas eu sabia, antes daquele momento de irritação, antes daquele rompante, antes daquele momento de eu querer, assim, matar alguém, eu tinha me privado muito. Então, a hipercompensação, ela costuma ser bem dolorida nos momentos em que ela falha. A pessoa dá conta, chega num momento que ela não dá conta de alguma coisa, às vezes uma coisa pequena, ou às vezes uma coisa maior, né, que ela dá essa quebra, e aí a pessoa se sente muito mal, daí vem tudo aquilo, mas daí também são pessoas que costumam, assim, dar um giro e vai de novo, só que daí não se sabe quando, meio que uma bomba relógio, aquela pessoa estoura de novo, né? Eu peguei um trecho aqui do Reinvente Sua Vida pra gente conhecer a história do Max. Então, Max hipercompensa a defectividade. Max tem 32 anos e é corretor de bolsa. Por fora, confiante e seguro. Ele é até mesmo snob, tem um ar de superioridade. Ele é extremamente crítico com os outros, mas raramente reconhece os próprios erros. Max veio para terapia, pois sua esposa estava ameaçando deixá-lo. Ele insistia que os problemas eram todos culpa dela. Isso também é uma coisa, né? A gente às vezes fica muito crítico com os outros, achando que o outro não tá sendo bom o suficiente, que o outro tá nos deixando na mão, que o outro precisa ser melhor, o outro precisa ajustar ali uma pequena coisa que a gente quer que ele ajuste, né? Sem fazer uma autoanálise de como a gente tá agindo, né? Aí o terapeuta fala assim: então sua esposa está bastante irritada com você,
Aí Max diz: se você me perguntar, eu diria que é ela quem está causando todos os problemas. Ela exagera as coisas e também exige demais de mim. Ela quem precisa de terapia. O Max escolhe uma esposa passiva e subjugada que admira. Ao longo dos anos, ele se tornou tão agressivo verbalmente e egoísta que ela finalmente impôs que ou eles terminavam ou então que começassem terapia. Max cria situações nas quais ele sempre sai por cima. Seleciona amigos e empregados que o bajulam em vez de confrontá-lo. Ele aprecia a sensação de ser superior, dedica toda a sua energia em prestígio e status, manipula e usa pessoas da forma que for necessária para alcançar seus objetivos. E ele tenta ficar por cima na terapia também. Questiona nossa formação, competência, nível de sucesso e idade. Além disso, fica nos lembrando do quão bem-sucedido é. Aqui uma parte importante diz assim: Max não entra em contato com seu esquema. No entanto, o seu esquema está com ele o tempo todo. Ao se sentir superior, faz o oposto do que sentiu na infância. Ele se esforça ao máximo para se sentir o mais diferente possível daquela criança incompetente que seus pais diziam que era. Podemos dizer que ele faz de tudo para deixar essa criança de lado, e então ataca todos que de alguma forma possam criticá-lo ou abusar dele. Quando hipercompensamos o esquema ao tentar convencer a nós mesmos e aos outros de que somos o oposto do que, no fundo, é verdade. Sentimos, agimos e pensamos que somos especiais, superiores e perfeitos. Agarramo-nos desesperadamente a esse perfil de pessoa. Devolvemos a hipercompensação, pois ela oferece uma alternativa de não ser desvalorizado, criticado ou humilhado. É uma estratégia contra a terrível sensação de vulnerabilidade. Porém, ela acaba sendo muito extrema. Acaba nos machucando e produzindo efeitos negativos. A hipercompensação pode aparentar ser saudável. Inclusive, pessoas que admiramos na sociedade são hipercompensadoras. Estrelas de cinema, rockstars e políticos. Porém, mesmo sendo admirados e bem-sucedidos aos olhos da sociedade, eles dificilmente estão em paz consigo mesmos. No fundo, sentem-se defeituosos ou fracassados. Não importa o quão perfeito tentamos ser, nossa hipercompensação nos isola. Perdemos a capacidade de confiar, de ficarmos vulneráveis e de nos conectarmos profundamente com os sentimentos. Conhecemos pacientes que preferem perder tudo, casamento, relacionamentos com pessoas que amam, do que ficar vulneráveis em algum momento. Não importa o quão perfeitos sejamos, eventualmente vamos falhar em algo. Os hipercompensadores não aprenderam a se defender. Eles não se responsabilizam por seus fracassos, nem aceitam suas limitações. Quando isso ocorre, o hipercompensador tem um colapso e entra em depressão. No fundo, hipercompensadores são muito frágeis. A superioridade facilmente excede. Eventualmente, a armadura racha e o mundo parece que acaba para essas pessoas. Nesses momentos, o esquema se confirma fortemente e os sentimentos originais de defectividade, privação, exclusão e abuso retornam. Então, o que a gente pode concluir, que a força, realmente, a resiliência, ela não precisa da gente se levando ao extremo, da gente hipercompensando, da gente pulando almoço todo dia, achando que é o máximo que a gente dá conta de comer só um pão de queijo ou uma marmita que a gente nem esquentou no micro-ondas. Mas uma força que é sustentável e que leva junto o autocuidado, que leva junto a nossa humanidade. E aqui não é a gente falar no sentido de que a pessoa, quando precisa dar conta de algo e precisa comer uma marmita fria ou precisa comer um pão de queijo de almoço, que ela tá errada, mas é ela viver assim, podendo escolher diferente e não fazendo porque ela tá presa nessa hipercompensação, tá presa nessa sensação de se provar para os outros. Ou no relacionamento, por exemplo, a pessoa que não consegue argumentar, que discorda da atitude do parceiro ou da parceira, precisa logo brigar, precisa logo ameaçar terminar, precisa logo colocar assim um peso gigante, porque na verdade, no fundo, ela tá ali super frágil diante daquela pequena coisa, às vezes inevitável que aconteceu. Agora eu quero ouvir de vocês, me contem aqui nos comentários se vocês se identificam de alguma forma com a hipercompensação. Claro que aqui eu não entrei, em muitos mais exemplos que a gente poderia entrar. Se vocês gostarem, me avisem que a gente pode fazer mais episódios com relação a esse tema. Se tiverem histórias também com relação à hipercompensação, me mandem que a gente pode costurar mais reflexões aqui. Eu, particularmente, tenho essa estratégia de enfrentamento, já tive ela mais forte. Hoje eu vejo assim que eu tenho alguns momentos que eu vejo que eu tô hipercompensando mais e eu vejo justamente quando quebra, quando dá essa rachadura que me vem
o sofrimento, daí eu vou olhar, então tá ali, hipercompensando muito ali, e às vezes, né, preciso rever a rota. Mas eu já tive momentos na minha vida em que eu olho para trás e eu vejo como eu era apegada àquela hipercompensação e o quanto que eu precisei também da hipercompensação, olhando a minha história de vida, né, o quanto que aquilo ali foi funcional dentro das faltas que eu tive na minha história, mas que hoje, como adulta, eu poderia viver de uma forma diferente, não tão pesada, não tão bruta comigo mesma e nas minhas relações. Então, quando a gente vive com menos hipercompensação, a gente sente mais leveza, a gente se sente mais autorizado a se conectar, a gente se sente mais autorizado a desacelerar, a gente consegue ter mais humanidade mesmo, mais tranquilidade no dia a dia, né? Isso, pra mim, é algo que não tem preço, né? Mas, se tu te identificou muito com a hipercompensação, vale buscar ajuda profissional para poder olhar para isso, porque em algum momento ou outro essa hipercompensação vai falhar e vai vir um rebote, vai vir um efeito assim bastante pesado. E quando a gente extrapola os nossos limites, quando a hipercompensação não funciona mais, quando se racha essa estratégia que parece indefectível, a dor que vem, o peso que vem é muito grande, o rebote é muito grande, e aí a gente merece ter ajuda nessas horas. Então é aquilo que às vezes é um momento muito difícil, que é um divisor de águas na nossa vida. Muito obrigada pela companhia até aqui. Deixa aí teu like no vídeo se tu estiver ouvindo, assistindo pelo YouTube. Se estiver no Spotify, já favorita aí. Comenta aqui as tuas reflexões, se tu te identifica com essa estratégia. Enfim, vou adorar saber, continuar essa conversa nos comentários. Um super beijo e até o nosso próximo episódio, toda segunda-feira, aqui no Spotify ou no YouTube. Um beijão!